Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: as consequências de não ouvir a voz de Deus. Tomando por base Salmos 81, versículos 7 ao 16. Está aí na tela. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões, lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. E aqui quando a Bíblia fala Deus, é tudo que nós colocamos no lugar de Deus, é tudo que nós damos mais importância. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. O que Deus está falando é o seguinte, que ele gostaria muito de abençoar aquele povo, de levar aquele povo para o caminho da vida, da prosperidade, para a terra prometida, mas o povo era rebelde, era obstinado e não queria obedecê-lo. E aí o que Deus faz? É uma forma de punição. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugarei os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Aqui nós vemos, meus irmãos, Deus querendo abençoar o povo, querendo conduzir o povo pelo caminho da retidão, pelo caminho que seria excelente para eles, mas eles se recusando a obedecer ao Senhor, a ouvir a sua voz, de modo que acabaram perecendo. Um dos atos de juízo de Deus é justamente quando ele permite que o pecador ande seu próprio caminho, o que certamente não lhe trará bom resultado. É como se fosse um barco à deriva, sem condução. Um barco perdido na imensidão do oceano e não tivesse um capitão competente para conduzir. É como se a tripulação estivesse ausente. Estariam apenas aqueles passageiros não sabendo para onde o vento levaria o barco. Certamente não seria para um destino apropriado. E esta forma de juízo de Deus nós vemos também no Novo Testamento. Podemos dar o exemplo de Romanos 1. Por exemplo, Romanos 1:24, aquelas pessoas rebeldes que não glorificaram
a Deus, que não lhe renderam graças, cujos pensamentos se tornaram fúteis e cujos corações insensatos se obscureceram, o que aconteceu? A Bíblia fala, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Depois, no verso 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eles são entregues às suas próprias concupiscências, às suas paixões vergonhosas. Deus entrega eles para fazer justamente para praticar aquilo que eles não deveriam, para a autodestruição. Isso é uma forma de juízo, de punição que nós vemos que aconteceu com aquele povo que foi retirado do Egito, mas inúmeras vezes se rebelava contra Deus. Podemos citar aqui Deuteronômio 32, versículos 28 e 29. É uma nação sem juízo, não tem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Isso é muito atual para os dias de hoje. Nós vemos uma grande parte da sociedade sem entendimento, sem discernimento, que não buscam a Deus, que não buscam a sabedoria que vem do alto. Elas não compreendem que elas estão trilhando o caminho da perdição, o caminho da morte eterna, da vergonha, do desprezo eterno, das trevas exteriores. As pessoas elas pensam que são livres, mas elas são escravas do pecado, elas são depressivas, elas nem sabem definir o propósito, são pessoas sem propósito de vida, simplesmente entregues a paixões vergonhosas, simplesmente pessoas realmente que você não consegue detectar um mínimo de sabedoria, exceto essa falsa sabedoria mundana que não tem nada a ver com aquela que é dom de Deus, com a que nós devemos buscar. Seja bem-vindo, irmão Flávio Batalha, nosso irmão Flávio, canal do Evangelista Flávio, seja muito bem-vindo também, irmão Sérgio Silva, Valdete Eusébio, Rodrigo Santos, os irmãos que chegaram agora, agradecemos os likes e os compartilhamentos. Então vamos dar seguimento. Isso é muito válido para os dias de hoje, né? Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. As pessoas não pensam nisso. Elas não pensam que um dia a vida irá cessar, que pode ser inclusive hoje, amanhã, Deus nos livre, mas nós somos frágeis, meus irmãos. Às vezes a pessoa ela tá bem, de repente sofre um acidente, ou tem uma morte súbita, ou de repente muitas coisas podem acontecer, ou mesmo que ela viva uma vida considerada longa, é algo ínfimo, é algo insignificante em comparação à eternidade. Nós precisamos focar naquilo que é eterno, naquilo que é não perecível. E no mesmo capítulo de Deuteronômio 32, se voltarmos ao versículo 1, olha como Deus começa por intermédio de Moisés, falando àquele povo: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. A palavra ouvir nas Escrituras muitas vezes tem um significado mais profundo do que meramente compreender os sons que chegam aos ouvidos. Por exemplo, neste momento vocês estão ouvindo esta pregação, vocês estão ouvindo a minha voz por intermédio do celular, ou da caixa de som do computador, ou da TV, do notebook, não importa. De certa forma, a minha voz está chegando aos seus ouvidos. Mas existe uma grande diferença entre simplesmente ouvir, compreendendo aquele som que está sendo propagado,
e o sentido que a Bíblia muitas vezes quer dar, que é no sentido de atender, obedecer. Então é nesse sentido. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Atendam, obedeçam as minhas palavras, pratiquem as minhas palavras. Deus exorta e adverte aos homens a não se rebelarem contra as suas palavras, porque as palavras são palavras de vida, são palavras altamente instrutivas, são palavras aptas ao ensino. A Bíblia é o manual da vida e também o convite para a vida eterna. Nosso irmão Flávio colocou: dias de hoje as consequências por falta de discernimento das pessoas. As pessoas não se submetem à palavra. Então nós estamos vendo a sociedade mais problemática e depressiva de todos os tempos. É justamente a sociedade que diz ter mais liberdade para fazer o que bem entender. Mas as pessoas antigamente, elas eram muito melhor resolvidas, elas eram mais felizes, elas não ficavam com tantas questões, com tantas dúvidas, inseguranças, com tantos conflitos internos. Agora essa sociedade que se diz livre, que faz o que o coração manda, que segue as suas paixões, está lotando os centros psiquiátricos, os consultórios de psicologia, psicoterapia, de uma forma assim nunca antes vista. Mas vamos prosseguir aqui. A gente vai trazer também um trecho de Salmo 95, versos 6 a 11. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Deus ele ficou irado contra aquela geração. Quase todos pereceram daquela geração, somente Josué e Caleb acessaram a terra prometida. Todos que tinham de 20 anos para cima acabaram morrendo ao longo desses 40 anos. E não foi a única vez que nós vimos Deus irado praticamente contra toda uma geração. É claro que tem exceções, mas na época do exílio babilônico, Deus também ficou irado. Na época do profeta Jeremias, Deus também ficou irado contra aquela geração, tanto que ele determinou 70 anos de cativeiro, ou seja, toda aquela geração pereceria na Babilônia, além dos que morreram em Judá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas Deus sempre preserva o seu remanescente. Então nós vemos que Deus preservou Daniel, Ezequiel, os amigos de Daniel, os homens que eram justos, apesar daquela sociedade totalmente corrompida, que na verdade não serviam a Deus de coração. Eles frequentavam o templo, mas é como se o templo fosse um amuleto. Tanto que nós vemos lá em Jeremias 7, eles falando: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles praticavam as cerimônias, as liturgias, os sacrifícios da manhã, os sacrifícios da tarde, e eles achavam que daquela forma, apenas por serem religiosos, eles estariam seguros. Mas eles não guardavam os mandamentos, eles não defendiam as causas dos órfãos, das viúvas. Eles eram pessoas gananciosas, davam falsos testemunhos, pessoas que brigavam
que estavam sempre envolvidas em contendas, até mesmo em assassinatos, adultérios. E Deus fala: não adianta vocês colocarem a confiança no templo, nos sacrifícios, porque vocês não estão obedecendo, vocês não estão praticando boas ações, vocês não estão praticando atos de justiça. Vocês são um povo rebelde. E naquela oportunidade, Deus também se irou contra aquela geração, preservando os que ainda eram fiéis a ele. Aqueles que eram fiéis a ele foram levados à Babilônia, mas foram bem tratados. Conseguiram ter uma vida piedosa em Babilônia, constituir família, foram bem tratados. Mas a grande maioria acabou tendo um fim muito ruim. Nós vemos isso no livro Lamentações de Jeremias. Logo após o livro de Jeremias, na Lamentações de Jeremias, nós vemos aquela cidade, Judá toda desolada, Jerusalém, o templo foi destruído, as casas foram incendiadas, pessoas morrendo de fome, mães que chegaram a comer os corpos de seus filhos, coisas terríveis aconteceram em razão justamente das pessoas não ouvirem a voz de Deus, que é o tema da pregação de hoje. As consequências de não ouvir a voz de Deus são consequências terríveis, meus irmãos, e nós devemos levar isso muito a sério. Mas aqui nós lemos um trecho do Salmo 95 e alguns podem dizer: mas irmão Gilberto, isso é uma coisa que aconteceu lá atrás, naquele episódio do deserto, que eles endureceram o coração nas águas de Meribá. Agora nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na aliança da graça pelo sangue do Cordeiro. Mas será que essas mesmas palavras, será que esta mesma advertência não está contida também no Novo Testamento para a igreja? Nós vamos ver que sim, meus irmãos, exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu li para vocês agora em Salmo 95, vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Então isso é totalmente válido para nós. Agora nós não estamos mais no Antigo, nós estamos no Novo. E o que diz o escritor bíblico na Nova Aliança? Ele diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Olha lá, Novo Testamento, hein? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Nós temos que ter este cuidado, porque às vezes as pessoas elas vão caindo em distrações ou elas vão abandonando as disciplinas espirituais a ponto de o Espírito Santo ele vai apagando aquela chama, vai esfriando, e muitas vezes a pessoa ela nem percebe. Por isso tem esse alerta tão forte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A falta de fé, a incredulidade também é muito perigoso. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que a Bíblia o escritor bíblico está nos falando? Nós temos que tomar cuidado para não cairmos na incredulidade. Aquele povo que foi resgatado do Egito, apesar deles terem visto tantos sinais, maravilhas, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, apesar de tudo isso,
receberam as tábuas da lei, viram um monte pegando fogo, a voz de Deus. Apesar disso, eles não acreditaram que Deus poderia colocá-los na terra prometida, que Deus poderia dar a vitória para eles contra os gigantes. Ainda assim, eles caíram na incredulidade, que é o que nós vemos muito, assim, em muitas passagens, né? Nos alertando para que isso não aconteça conosco, que somos cristãos. E ele diz o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então é importante a gente estar fortalecendo os irmãos, tá trazendo consolo, motivação, intercedendo, orando pelos irmãos, orando junto, intercedendo, porque as tribulações são muitas durante o tempo que se chama hoje. Esses judeus convertidos a Cristo, eles passavam por perseguições. Muitos moravam em Alexandria, no Egito. Eles não tinham mais o convívio com a comunidade judaica ortodoxa. Eles não podiam mais frequentar as sinagogas judaicas. Os familiares também se afastaram deles. E no judaísmo era comum, por exemplo, se um cônjuge se convertesse, era comum ter o rompimento do casamento. Então eles estavam passando por muitas dificuldades no trabalho. Muitos estavam ficando sem trabalho. Aqueles que tinham algum comércio, negócio próprio, aqueles judeus deixavam também de frequentar. Eles estavam sendo isolados. Carta aos Hebreus, né? Eles não eram mais parte da comunidade tradicional judaica. É como se eles tivessem se tornado, na visão dos judeus ortodoxos, é como se eles tivessem se tornado pagãos, gentios, como se eles tivessem traído a religião. Então eles estavam passando por momentos que eles poderiam ter o coração endurecido, que eles poderiam se desviar e não reconhecer mais os caminhos do Senhor. Por isso tem esse aviso tão forte, né? Para que eles não fossem endurecidos pelo pecado, enfraquecidos pela incredulidade, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Isso mostra, meus irmãos, que nós estamos debaixo da graça, mas não é essa hipergraça que é pregada no sistema religioso, que é pregada pela doutrina calvinista. A Bíblia é muito clara. Nós passamos a ser participantes de Cristo, nós passamos a fazer parte da nova aliança, desde que de fato, ou seja, de verdade, como praticantes, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que a gente vê nas cartas de Apocalipse Jesus chamando os crentes ao arrependimento para que eles retomem as boas obras que praticavam no princípio. Senão eu vou tirar o candelabro do lugar. Arrependa-se, lembra-te de onde caiu, volte a praticar as boas obras que praticava no princípio. Seja fiel até o fim e eu lhe darei a coroa da vida. Vocês querem mais Novo Testamento do que o último livro do Novo Testamento, o livro que foi escrito por volta do ano 95, 96 do primeiro século? Tá lá nas cartas. Apocalipse 2, Apocalipse 3. Então, muitas pessoas que acreditam nessa hipergraça, não é impossível perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, elas estão indo contra dezenas e dezenas de passagens bíblicas. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, ao primeiro amor, quando a gente creu verdadeiramente, quando nós declaramos: esse é o caminho, é isso que eu quero para a minha vida. E de repente a pessoa ela vai esfriando. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso, para a igreja apostólica, meus irmãos, para a primeira era da igreja,
que é um exemplo para nós, a igreja primitiva. Ele fala o seguinte: você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, mesmo a igreja primitiva, ela recebe essa severa advertência. Depois, ao anjo da igreja de Esmirna, talvez a que foi mais perseguida: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tem isso, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora eu posso... Não, já criei, já confessei que Jesus é o meu Salvador, eu posso viver do jeito que eu quiser. Então por que está escrito: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida? Nós temos que permanecer fiéis até o final. É melhor o fim do que o começo. Nós temos uma pregação só sobre isso. É melhor o fim do que o começo. Continuando aqui, Hebreus 3, agora verso 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ele repete: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Eles deixaram de confiar plenamente em Deus. A incredulidade trouxe esfriamento, trouxe endurecimento. Israel foi chamado muitas vezes ao arrependimento, para que se voltassem a Deus, para que fossem fiéis à sua aliança. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Muitos eram de dura cerviz. Agora a gente vai entrar nessa questão sobre as pessoas que têm o pescoço endurecido, pescoço de ferro. Muitos eram de dura cerviz. Aquele que é de dura cerviz é teimoso, obstinado, difícil de controlar. Vamos pegar aqui uma passagem, Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Em Atos 7, Estevão ele fala isso no Sinédrio. Olha que interessante. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha que ele vai falar lá para os saduceus, lá no Sinédrio, hein? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais, seus antepassados. Outra passagem, Deuteronômio 31, 27, também. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Moisés falando: se eu ainda estou no meio de vocês, vocês estão sendo rebeldes contra Deus, imagina quando eu morrer. Mas o que significa exatamente esse termo? Qual que é a origem desse termo? Originalmente, o termo era usado para descrever um boi que se recusava a ser conduzido pelo cabresto do fazendeiro. Um animal ou uma pessoa de dura cerviz não quer virar a cabeça para seguir outro caminho. Os israelitas, eles conheciam bem esse termo. Muitos possuíam bois e compreendiam a frustração de tentar arar um campo ou puxar uma carroça quando o boi estava de pescoço duro. Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: as consequências de não ouvir a voz de Deus
parte 2. A parte 1 ela está com 28 minutos e agora vamos começar de onde paramos, meus irmãos. Nós havíamos lido Êxodo 32, versículo 9, onde Deus fala que aquele povo é um povo de dura cerviz. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus estava irado com o povo estava andando em desobediência, rebelião, tinham feito o bezerro de ouro, muitas coisas desagradando a Deus. E nós estávamos explicando na live anterior o que significa, qual que é a origem deste termo, um povo de dura cerviz. E nós explicamos que originalmente o termo era usado para descrever um boi que se recusava a ser conduzido pelo cabresto do fazendeiro. Um animal ou uma pessoa de dura cerviz não quer virar a cabeça para seguir outro caminho. Os israelitas, eles eram bastante familiarizados com este termo porque muitos possuíam bois e compreendiam a frustração, a decepção de tentar arar um campo ou puxar uma carroça quando o boi estava de pescoço duro. Um boi que não se deixava conduzir era inútil para qualquer trabalho. Era uma grande decepção para o seu dono, pois não cumpria a tarefa que tinha que executar. Então o boi ele não aceitava virar para os lados, ele tinha aquele pescoço duro. E o arado, às vezes o fazendeiro, o condutor, ele açoitava o boi ou pequenas agulhadas no calcanhar ou no pescoço do boi para ver se o boi se corrigia. Quem está apenas ouvindo, se puder olhar aqui na tela, eu separei 2 vídeos da forma como eles aravam a terra antigamente. Isso ainda é muito usado no Brasil e em outros países. Então geralmente é usado um boi ou mais, ou uma junta de bois, uma parelha de bois. Você coloca o jugo nos bois, na parelha, e nesse jugo é acoplado o arado e o condutor ele vai conduzindo de modo a arar a terra para que depois ele possa plantar. Então está aí na tela o primeiro vídeo, ele conduzindo, e às vezes se o boi começava a se recusar a mudar de lado, ele poderia açoitar o boi, bater com uma vara ou colocar como se fossem pequenas agulhas na região do pescoço ou das pernas para que o boi obedecesse. Mas alguns bois, eles se recusavam de qualquer maneira. Isso lembra muito Deus punindo o povo, castigando o povo para que o povo se corrigisse, mas ainda assim o povo não aceitando a disciplina. Eu vou colocar uma outra imagem. Aqui já é uma junta, uma parelha com 2 bois. Esta peça de madeira é o jugo, onde eu estou colocando o mouse. Por isso que a Bíblia fala que não dá para andar em jugo desigual. Você não consegue colocar um boi e um cavalo. Eles não têm a mesma força, a mesma velocidade, eles não têm a mesma altura. Se você colocar um boi e um cavalo, vai dar problema. Eles estarão andando em jugo desigual. Agora, se você coloca 2 bois da mesma espécie, do mesmo rebanho, praticamente assim do mesmo tamanho, o trabalho ele vai render mais. Ou seja, como se fossem 2 pessoas andando em concordância. A gente às vezes dá exemplo, né, de casamento, um casamento onde tem um crente e um incrédulo. Então aquele casal ele tem mais dificuldades porque aquele casal está vivendo em jugo desigual. Quando os 2 são cristãos verdadeiros, aí sim fica mais fácil. Então aqui nós vemos o agricultor, o pecuarista, conduzindo o arado, ele está segurando o arado, e os bois arando a terra. Agora, vamos imaginar, você vê até um outro aqui, auxiliar com uma vara, ajudando a conduzir. Agora o boi de dura cerviz, ele se recusa a virar.
você precisa virar para arar uma outra parte, ele fica com aquele pescoço totalmente endurecido, o que causa grande frustração no condutor. O condutor ele faz algumas medidas, né? Olha lá, eles estão tendo aqui uma dificuldade, vocês estão percebendo? Já teve que usar a vara, então o trabalho ele não rende. Aqui eles viraram, olha lá, tá vendo? Ele virou o arado e ele tá arando um outro trecho. Mas se os bois tivessem se recusado totalmente, eles seriam inúteis para a execução da tarefa. Eles seriam inúteis para o trabalho. Por isso que Deus usa esse termo, que aquele povo era um povo obstinado, era um povo endurecido, eles eram de dura cerviz, ou seja, eles não queriam se desviar dos maus caminhos para seguir o caminho da vida, o caminho das bênçãos e da prosperidade proposto pelo nosso Criador. Olha lá, eles tendo que virar novamente, tá vendo? Porque o trabalho dê certo, o boi não pode ter, os bois não podem ter o pescoço endurecido. Então tá aí bem ilustrado, esse é o método antigo, o método que era utilizado nos tempos bíblicos. Mas vamos continuar a nossa pregação. Quem chegou agora, agradeço o like e o compartilhamento. Tem um trecho, meus irmãos, que nós podemos trazer aqui de Jeremias, capítulo 7, versículos 22 a 29. Porque quando o povo de Deus, quando o povo escolhido de Deus se recusa a amá-lo, a honrá-lo e a obedecê-lo, aquele povo deixa de viver o propósito para o qual Deus os chamou. Agora, na nova aliança, nós somos o povo de Deus, nós que cremos em Cristo, que procuramos andar nos passos do Messias, praticando a sua palavra, que recebemos o batismo nas águas por imersão, ou que pretendemos receber em breve o batismo nas águas, nós temos que andar de acordo com aqueles propósitos que Deus tem para nós e não de acordo com os nossos próprios caminhos. Porque os nossos próprios caminhos, sem Deus conduzindo, certamente levarão à morte. Algumas pessoas elas falam, não, porque eu sou uma pessoa independente, eu vivo a minha vida da forma como eu acho melhor, porque eu não devo satisfação a ninguém, eu não devo a ninguém. Não é bem assim. Nós somos escravos de Cristo, nós somos comprados a alto preço. Então nós não podemos fazer a nossa vontade, se ela estiver em desacordo com a vontade de Deus. Em nossas vidas, deve ser feita a vontade do Pai Celestial. Nós temos que entregar os nossos caminhos a Deus, ter uma vida de oração para que Ele sempre nos dê a direção. E aquele povo era obstinado. Por isso que o tema da pregação, as consequências de não ouvir a voz de Deus, de não obedecer ao Criador. Vamos fazer a leitura desse pequeno trecho aqui. Jeremias 7, do 22 ao 29. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei, quanto a holocaustos e sacrifícios. Aqui, meus irmãos, Deus está usando uma linguagem um tanto quanto paradoxal. Embora ele tenha, sim, ordenado os sacrifícios, o que ele está dizendo é que a religião externa nunca foi suficiente por si só. É indispensável o arrependimento sincero, a fé genuína e um coração disposto a obedecer. Os sacrifícios, as cerimônias, a liturgia, ela fica como uma questão secundária. Por isso que Davi fala, lá no final do Salmo 51, vamos lembrar aqui, aquele Salmo de Davi, quando ele cometeu aqueles pecados graves, ele fala o seguinte, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ou seja, Davi havia cometido adultério, causado a morte de Urias, pecados graves. E aqueles pecados eles simplesmente
não adiantava ele oferecer bois, aquilo não ia agradar o coração de Deus. O que realmente iria agradar o coração de Deus é o que ele fala aqui, olha, no versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Depois ele fala o seguinte: faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Jesus fala algo parecido. Se você quer levar uma oferta ao altar, mas você lembra que você tem uma rixa, uma contenda com seu irmão, vá primeiro resolver aquela contenda com seu irmão e depois você deixa a oferta no altar. Nós não podemos colocar essa parte litúrgica, cerimonial, acima da obediência, acima do cumprimento dos mandamentos, da lei moral de Deus. É nesse sentido. Deus ele pediu sim que fossem feitos sacrifícios, só que ele estava tão decepcionado com a desobediência do povo, aquele povo eles estavam confiando tanto no templo, colocando o templo como se fosse um amuleto. No começo do capítulo, eles diziam: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles guardavam os sábados, faziam o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Porém, no momento de realmente demonstrar atos de justiça, isso não era verificado. Por isso que ele fala: quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Ou seja, não adianta vocês terem apenas a religiosidade externa, formal, sem um coração disposto a obedecer, sem um arrependimento sincero. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Tá vendo que Deus está destacando, em primeiro lugar, a obediência? Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Eles estavam seguindo as suas próprias concupiscências, as suas paixões vergonhosas, os seus caminhos perversos. Não adiantava andar desta forma e ainda se passar por religiosos. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os antepassados deles. Isso revela a imensa misericórdia e longanimidade de Deus, porque aquele povo estava em desobediência, em rebeldia, mas Deus enviava profetas dia após dia para trazer a direção correta. Só que eles não ouviam a Deus por intermédio dos profetas. Eles não davam atenção à voz do Senhor. Eles endureceram o coração, tornaram-se obstinados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Então Deus já está falando para o profeta Jeremias. Mesmo você falando tudo isso para eles, jogando na cara, como a gente diz na linguagem comum, ainda assim, mesmo você expondo às claras, à luz do sol do meio-dia, toda essa rebeldia, ainda assim, eles não o escutarão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou correção. É a comparação que a gente faz com o boi. Às vezes o boi, ele tem o pescoço tão duro
que ele não ele é açoitado, ele apanha com vara, ele toma agulhadas e mesmo assim ele não dobra, ele não vira o pescoço, ele continua obstinado no seu caminho, apesar de toda a punição que lhe é imposta. Continuando aqui, então esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. Meus irmãos, Deus ele corrige, ele castiga, ele disciplina aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele toma como filhos, adotados pelos méritos de Jesus. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 12. Se vocês, Hebreus 12, 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o que o escritor aqui de Hebreus está falando? Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha que interessante, meus irmãos. Tem gente que fala, não, Deus é bom, Deus não castiga. Deus castiga sim, está na Bíblia, isso é bíblico. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, versículo 6, o capítulo inteiro fala sobre isso praticamente. E ele cita lá Provérbios. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, quando nós somos castigados, na hora a gente fica triste, magoado. Mas é porque Deus nos ama e Ele quer que nós passemos a andar num caminho que leva à vida. Ele deseja que nós sejamos salvos, que nós permaneçamos na graça que está em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, sim, e não por obras. Mas existem pessoas que menosprezam a graça, que elas caem da graça, que elas recebem a graça em vão. Isso é bíblico também, a gente já estudou várias vezes que muitas pessoas acabam recebendo em vão a graça de Deus. Nosso irmão Rafael Luiz colocou assim: boi teimoso vira churrasco no sul. Então, e o crente rebelde que não se corrige, o que vai acontecer? Ele vai ser considerado como um ímpio. Ele vai acabar no lago de fogo. Se a gente pegar o Salmo 125, lá no final do Salmo 125 está dito o seguinte: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Aquela pessoa que se desvia por caminhos tortuosos e que não se corrige, que ela continua no caminho da perdição, ela vai ter o mesmo destino dos ímpios, dos malfeitores, ou seja, a destruição eterna. O irmão Sérgio Silva colocou: todos os dias em minhas orações peço a Deus para tirar esse jugo do mundo que carrega o meu lombo. Tá difícil, mas eu não desisto. A oração, ela pode ir muito, né? A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A gente tem que pedir para Deus trabalhar em nós, para Deus nos lapidar, para Deus, como oleiro, fazer de nós vasos novos, vasos de honra para Ele, por mais que isso seja doloroso. Porque o barro ele é apertado, ele é espremido, ele é colocado no forno. Mas o que importa é que alcancemos a salvação. E eu não estou falando que é pelas obras, porque não é pelas obras. A salvação é pela graça. Só que nós temos que continuar andando nos passos de Jesus, fazendo aquilo que Ele nos ordenou, para que a graça não seja recebida em vão, para que ninguém tire de nós a coroa da vida. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor,
rugindo como leão, só esperando a oportunidade de tragar alguém. Quantas pessoas não caem em apostasia? Quantas pessoas que estavam debaixo da graça não acabam apostatando, meus irmãos? Então, temos que estar alerta quanto a isso. Uma outra passagem que é importante trazermos aqui, Isaías 48, do 1 ao 6. A gente terminou de ler aqui. Só faltou um versículo, né? De Jeremias era até 29. Então vou ler novamente o 28 e o 29. Portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção, ou seja, eles foram disciplinados como filhos, eles foram castigados como filhos, mas não aceitaram a correção, por isso eles pereceram. Eles perderam a filiação. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-os fora. Alguns judeus faziam o voto de Nazireu. Aquele voto de Nazireu, eles não bebiam vinho, não comiam uva, não bebiam bebidas fermentadas em geral. Tinham mais restrições. Mas não adiantava eles colocarem mais restrições para parecerem mais santos, mais separados, e também estavam com a mesmo grau de rebeldia. Por isso Deus falou, não está adiantando vocês fazerem esse voto, eu não estou aceitando. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-os fora. Eu não estou aceitando esse voto de Nazireu. Vocês não estão obedecendo aos meus mandamentos, à lei moral. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Isso representa a perda da salvação. Deus os escolheu pela graça, os conduziu à terra prometida, os ajudou, os favoreceu, deu vitória nas batalhas, edificou aquele povo, mas aquele povo chegou num grau de desobediência que eles foram rejeitados, que eles foram abandonados pelo Senhor. E os crentes de hoje, eles correm o mesmo risco se eles continuarem pecando de forma deliberada. Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Existem pessoas que eles se dizem cristãos, mas eles são muito mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tiago chama esses falsos crentes de adúlteros. Adúlteros e adúlteras, vocês que são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Então, alguns crentes que se dizem crentes, eles continuam pecando deliberadamente, depois que receberam o conhecimento da verdade, depois que se fizeram participantes do Espírito Santo, que foram iluminados. E aí a passagem fala, no Novo Testamento, nesse caso já não resta sacrifício pelos pecados. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então a pessoa, ela pode insultar o Espírito da graça. Ela pode cair da graça se ela, dizendo-se cristão, andar como os ímpios, no mesmo caminho, no mesmo procedimento dos malfeitores. Mas vamos lá, meus irmãos. Deixa eu ver os comentários aqui do chat. O irmão Rodrigo Sopa colocou Romanos 1,32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha lá, verdade. Ele colocou também Romanos 1,31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, a pessoa ela não pode ser crente e ter esse procedimento. Pessoas irreconciliáveis, cheias de amargura, que não liberam perdão, ou seja, ausência de misericórdia,
que engana os outros, infiéis nos contratos, pessoas que traem, que manipulam. Complicado, meus irmãos, mas vamos lá. Agora sim, Isaías 48, do 1 ao 5. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Isso aqui vale para os crentes, né? Vocês que glorificam a Deus, que honram o Senhor Jesus com os seus lábios, que chamam Jesus de mestre, de Senhor, de Salvador, que cantam louvores a Deus. A mesma coisa, olha, aquilo que valia para o Antigo Testamento nesse sentido também se aplica ao Novo. Quantos crentes que não dão glória a Deus, exaltam ao Senhor Jesus, participam dos cultos, cantam louvores, até mesmo conhecem bem a palavra, alguns até mesmo têm uma vida de oração, têm dons, mas não andam em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dependem do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, eu as fiz conhecidas, então repentinamente agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Aqui mais uma vez aquele termo. Se eu não me engano, Deus chama aquele povo de dura cerviz 9 vezes. E aqui ele fala, os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Eles não reagiam à disciplina, à exortação, às mensagens dos profetas. Se recusavam a arrepender. Por isso que João Batista tem aquela reação que alguns acham um tanto quanto exacerbada. João Batista chama aqueles fariseus, aqueles líderes, raça de víboras, porque João Batista conhecia também o coração deles e conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Por isso, há muito lhe contei essas coisas, antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Então Deus liberou profecias há muito tempo para que eles não pudessem dizer que eram aqueles falsos deuses, aqueles ídolos de madeira, de metal que eles mesmos construíam. Enquanto Israel se rebelava contra Deus, eles ignoravam os castigos, as punições que Deus usava para tentar redirecioná-los. Incorrigíveis. Aquela geração era uma geração que não aceitava correção. Meus irmãos, todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus com o propósito de glorificá-lo e viver em comunhão com Ele. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê mais de 99% das pessoas que não vivem uma verdadeira comunhão com Deus, cuja vida não tem o propósito de honrá-lo e glorificá-lo em todas as coisas. O que a gente mais vê são pessoas correndo atrás desesperadamente de seus próprios interesses, não amando o próximo, não olhando para as necessidades do próximo, não amando a Deus, não buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós vemos as pessoas mais ou menos como está descrito naquela carta ao Timóteo, em Romanos capítulo 1, seguindo os seus caminhos como se não houvesse amanhã, servindo ao seu umbigo, ao seu próprio ventre, à sua própria vontade. Então, o homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus, de viver em comunhão com Ele,
No entanto, depois da queda no jardim do Éden, o homem se afastou de Deus e passou a seguir o seu próprio caminho, que leva à morte, e muitas vezes sem perceber que aquele caminho leva à morte. Aos olhos dos homens, aquele caminho parece bom. Vamos pegar aqui Provérbios 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então a pessoa fala, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou prejudicando ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa caridosa. Eu nunca prejudiquei ninguém. Mas quando você vai ver, essa pessoa ela não está em comunhão com Deus. Ela não está submissa à vontade de Deus. Ela nem quer saber qual é o propósito de Deus para a vida dela. Quais são os desígnios do Senhor, os planos do Senhor na vida dela. Ela não busca isso. Ela simplesmente segue o seu próprio rumo, achando que aquilo é bom. Vou ler novamente, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. No final ele vê que aquilo não teve um real propósito. Pode ser que ele tenha acumulado bens, seus herdeiros vão brigar por aquilo, vão se degladiar, ele vai ter muitos arrependimentos, e é um caminho que não é o caminho proposto pelo Senhor Jesus. Não é aquele caminho extremamente estreito que poucos encontram. Inclusive, é a passagem que deu origem ao nome do canal, Mateus 7, a partir do 13, ainda dentro do Sermão da Montanha, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Esse amplo caminho, mais de 99% das pessoas tomam este amplo caminho. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque parece bem a pessoa, aquilo parece que não tem nenhum problema. Qual que é o problema de eu conduzir minha vida dessa forma? Qual que é o problema? Não estou prejudicando ninguém. Quando você vai ver, a pessoa ela não está se importando com os mandamentos, com os preceitos do Senhor. Ela não tem a Bíblia como o manual da vida, como a única fonte de autoridade. Muitas vezes são pessoas agnósticas, pessoas místicas, esotéricas, espíritas, católicas, pessoas que se dizem evangélicas, mas creem em todo aquele paganismo grego, romano, que na verdade não seguem toda a Bíblia, seguem apenas uma parte. Quantos cristãos não se contaminam todos os dias com carnes imundas? Quantos que se dizem cristãos não ignoram o quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar? Quantos cristãos não ignoram tantas passagens bíblicas? Mulheres que participam do culto sem o devido uso do véu, como está estabelecido em 1 Coríntios 11. Ah não, agora vivemos em tempos modernos, como se Deus aceitasse toda essa modernidade dessa sociedade cada vez mais corrompida, cada vez mais caída. Deus ele não se agrada dos costumes das nações. Deus não se agrada das festas pagãs das nações. Deus não se agrada das ideologias que são propagadas pela grande mídia. Isso tudo, meus irmãos, aquele que não tiver a Bíblia como a única fonte de autoridade, como manual da vida, que não tiver em comunhão, não vai conseguir entrar pela porta estreita. Olha o que Jesus fala, tem até uma exclamação aqui: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Em Isaías 24, são pouquíssimos. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. Aqui está falando do dia do Senhor, da volta de Jesus. Por isso a maldição
consome a terra e seu povo é culpado. Os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. E Jesus fala, são poucos que conseguem trilhar este caminho tão estreito e apertado que leva à vida. Tá todo mundo muito confortável. Tá todo mundo na hipergraça, no calvinismo. Ah, não, eu aceitei Jesus, tô salvo, não preciso pensar em mais nada, fazer mais nada. Eu vou dar o dízimo. O dízimo caiu, meus irmãos, era para os levitas. Era para a tribo de Levi, para o sacerdócio levítico, em alimentos, em produtos da terra, produtos agrícolas. O que existe na nova aliança, a mordomia cristã, são ofertas voluntárias. A igreja é o corpo de Cristo. O pouco que as pessoas cumprem são preceitos que já foram extintos. Meus irmãos, a pregação é justamente essa, as consequências de não ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas não estão ouvindo líderes religiosos que estão perdidos, cegos, guiando cegos, que está levando a todos para o abismo, como Jesus falou para aqueles líderes. Vocês não entram no reino e não deixam as pessoas entrarem. Vocês pegam uma pessoa e fazem dela 2 vezes mais filha do inferno. E as pessoas aplaudindo tantos falsos líderes. O que significam todas essas centenas de denominações? Cada uma com seus dogmas. Cada uma aceitando uma parte da Bíblia. As consequências de não ouvir a voz de Deus. A consequência é a sua eternidade. A consequência é para sempre. Deus enviou seu Filho amado para restabelecer esta comunhão, que foi perdida em razão da queda do homem, punindo os nossos pecados em Cristo, de modo que tais pecados não fossem mais imputados contra nós. Irmão Gilberto, o que significa imputar? Imputar significa atribuir a alguém a responsabilidade de algo censurável. Imputar significa responsabilizar. Jesus carregou os nossos pecados na cruz. Ele recebeu a punição em nossos lugares. É como se Deus tivesse transferido todos os nossos pecados para Ele e punido os nossos pecados nele, porque foi feita essa transferência, embora Ele próprio não tivesse pecado algum. Mas Ele pagou pelos nossos pecados em seu corpo. Por isso que na ceia o pão representa o corpo de Cristo, que foi esmagado, que foi punido em razão das nossas transgressões. O sangue derramado foi derramado para ungir o lugar santíssimo, para fazer a expiação dos nossos pecados. A água foi derramada quando ele foi transpassado pela lança. A água foi derramada para... Tivemos uma pequena queda aqui, meus irmãos. Acredito que voltou agora. O ataque tá forte, meus irmãos. Eu peço que os irmãos orem por este ministério, por este canal, porque o inimigo ele não está nem um pouco contente com essas pregações. O ataque está pesado contra a Igreja de Deus. Muitos irmãos assim tiveram sonhos e visões. Que períodos nós enfrentamos, né? Períodos complicados. A gente está numa sociedade que, na verdade, é contra a fé cristã. Então nós pedimos orações em favor deste ministério, do ministério do nosso irmão evangelista Flávio. Pedimos orações em favor de todas as células congregacionais da Igreja de Deus, que é a célula do nosso irmão, o diácono Leandro Belém, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tem a célula Colombo, Paraná, do irmão Flávio. Itaquaquecetuba, do pastor Eliseu. Tem a célula do diácono Fabiano Silva, Salvador, Bahia. As células de Portugal, nosso irmão
Dig é de Portugal. Temos também Fortaleza, Ceará, Minas Gerais, em Belo Horizonte, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Eduardo Faria, irmã Cândida. Então estejamos em oração por todas as células congregacionais da Igreja de Deus, de todas as localidades do Brasil e do mundo, pelo canal de Moçambique também, bem lembrado. Irmão Rafael Luiz, irmão Gilberto, uma legião que se levantou contra ti, muita oração. Eu preciso e agradeço as orações dos irmãos. Nós não vamos parar, em nome de Jesus, nós vamos prosseguir, meus irmãos. E olha que nós oramos aqui, antes da live, pedimos a proteção de Deus, consagramos todos os equipamentos. Caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então vamos dar prosseguimento aqui. Isaías 53, nós havíamos mencionado, sobre Jesus recebendo a punição em nosso lugar. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E quando nós vamos agora para o Novo Testamento, 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Agora, meus irmãos, nós temos a reconciliação, nós temos acesso ao Santo dos Santos por intermédio de Jesus. Deus, ele olha para nós como novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nós somos justificados. O nosso débito já foi pago. Por isso, nós podemos nos aproximar de Deus, buscar a Deus, ter comunhão. Aquela comunhão que foi perdida no Éden, ela foi restabelecida. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Apesar disso, o que acontece? Apesar disso, muitos crentes ainda são rebeldes, ainda têm o pescoço endurecido. Mesmo a gente tendo acesso ao Santo dos Santos, por intermédio do único mediador, do único intercessor, ainda se recusam a ouvir a voz de Deus. Embora digam com seus lábios que estão dispostos a fazerem a sua vontade. O nosso irmão Suffer colocou aqui: como ouvir a voz de Deus? Estou pedindo direção, mas não tenho conseguido ouvir a voz de Deus, nem tomar as melhores decisões para que a vontade de Deus seja feita em minha vida. Você vai fazer o seguinte, irmão. Você vai intensificar as orações. Você vai se fechar no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, você começa a orar. Primeiro você vai adorar a Deus, você vai agradecer a Deus por tudo, pelo fôlego da vida, pela sua saúde, por você ter alimentos para comer, você vai agradecer a Deus por ter roupas para vestir, você vai fazer ações de graças depois de ter glorificado a Deus. E você vai pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar na oração, conduzir a oração.
Porque Deus, você pode orar até mesmo para conseguir orar com mais propriedade, com mais eficácia. Então você vai implorar, você vai suplicar a Deus: Senhor, ajuda-me para que minha oração chegue a teu trono. Que teu Santo Espírito me dê o auxílio, que seja o teu Santo Espírito falando por meu intermédio, Senhor. A ti eu busco, eu sei que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Você vai abrir seu coração totalmente, você vai se derramar a Deus. E aí você não vai orar uma vez. Faz como Daniel. Ora 2, 3 vezes por dia. Você vai associar jejum também à oração. Você vai se humilhar diante de Deus com o jejum. E o que vai acontecer? Deus vai te responder. Que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um espírito abatido. Deus, ele vai te direcionar. Ele vai te responder. Deus, ele não deixa, aqueles que buscam com sinceridade, ele não deixa nem confundido, nem envergonhado. Às vezes a gente passa por humilhações, mas é por um determinado período, faz parte do trabalhar de Deus. Faça isso, meu irmão, de forma persistente. A irmã Nadine perguntou se ele é uma pessoa ansiosa. Às vezes a oração ela começa com ansiedade, só que até isso você pode pedir para Deus arrancar. Senhor, arranca de mim essa ansiedade que eu estou sentindo, arranca de mim, estica teu braço forte, com a tua mão direita poderosa, lança por terra toda essa angústia, Senhor. Ajuda-me a orar com poder, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aumenta a porção do teu Espírito Santo que habita em mim. E aí você vai orando aquilo que o próprio Espírito de Deus vai te conduzindo na oração. Ele não vai te deixar sem resposta, irmão. Só que persiste. E lembra a mulher cananeia? O quanto ela persistiu para que Jesus fizesse um milagre em favor da filha dela? Tem que persistir. Levanta jejum. Você pode deixar de lado coisas que você gosta. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de tomar café. Senhor, eu vou ficar uma semana sem tomar café. Ou jejum tradicional, 24 horas sem alimentos, de pôr a pôr do sol. Ou aquele jejum de Daniel, durante 21 dias não vou comer nada saboroso, nada gostoso. Não vou passar perfume, não vou... nada que seja gostoso, saboroso. Se humilha diante de Deus, implora pela presença dele, e aí sim ele vai ao teu encontro. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Estamos com 1 hora de pregação. Olha lá o testemunho do irmão Flávio Batalha. Estava numa dificuldade tremenda para encontrar um emprego, porém sempre confiei em Deus. E não deu outra, eu consegui o emprego. Olha lá, que maravilha, glória a Deus. Tá vendo? Os que confiam no Senhor não ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que agem de forma traiçoeira. Imagina, irmão, qualquer coisa, estamos à disposição. Eu quero servir como instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra à igreja, às pessoas. De mim mesmo eu nada posso. Os servos de Deus fazem parte de um povo que passa por aflições e provações, mesmo se estiver sendo fiel ao Criador e a Jesus. Ser perseguido e odiado não é novidade para o verdadeiro cristão. Todo cristão deve estar preparado para enfrentar o ódio do mundo. Isso Jesus nos avisou de forma bastante clara. Vocês serão perseguidos, todos os odiarão por causa do meu nome. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele. No mundo tereis aflições. Então, nós sabemos, já não é novidade, que nós passaremos por aflições e provações, mesmo andando em retidão, em fidelidade. Contudo, meus irmãos, existe grande diferença entre passar por provas com Deus nos sustentando, nos fortalecendo, nos auxiliando,
e passar por provações em razão da nossa rebelião, com a mão do Eterno pesando sobre nós. Então, isso é importante ficar claro. Há uma grande diferença entre passar por provas com Deus nos sustentando, nos auxiliando, e passar por provas em razão da nossa rebeldia, com a mão do Eterno pesando contra nós. O rebelde, ele fica sem poder e autoridade para enfrentar as provações e acaba perecendo. Mas se você ouve a Deus, se não endurece o coração, terá bom ânimo e poder para enfrentar e vencer o mundo com as armas da fé, tal como nosso Mestre Jesus enfrentou e venceu. Eu conheço irmãos que passam por grandes provas, mas eu sei que Deus está com eles. Eu conheço irmãos e irmãs que você olha para a vida deles, você fala, nossa, lembra até aquelas provas que o apóstolo Paulo passava. Como essa pessoa resiste? Porque Deus está fortalecendo, está auxiliando. O que nós não podemos é entrar numa prova sem o Eterno. Por isso que Moisés não aceitou entrar na terra prometida sem a presença de Deus. Deus falou que ia enviar um anjo e que ia colocar eles na terra que mana leite e mel, conforme prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Moisés falou, não, Senhor, sem a tua presença eu não vou. Eu prefiro 1000 vezes ficar no deserto. Moisés sabia que não adiantava ir sem a presença de Deus. É muito melhor ficar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Deus. Moisés tinha essa consciência, sem a tua presença eu não vou. Agora, se você ouve a Deus, se não endurece o coração, aí sim você vai ter ânimo, você vai ter poder para enfrentar e vencer o mundo, como Jesus enfrentou e venceu com as armas da fé. Deus quer que seu povo ande em retos caminhos. Deus é galardoador dos que o buscam. Ele está disposto a abençoar os que fazem o bem. Mas a todos os ímpios que recusam o arrependimento, ele destruirá. O irmão Flávio colocou, meu irmão quebrou a perna e depois se converteu. Eu orei um dia antes e no outro dia ele se converteu. Nossa, glória a Deus, olha isso. Se converteu numa prova, né, pela dor. Muitas vezes Deus permite a dor para que a pessoa se volte para ele. Deus pune a rebeldia dos homens para que estes se arrependam e vivam. Tem uma passagem de Apocalipse capítulo 9. A gente vê, por ocasião do toque da sexta trombeta, o que aconteceu na sexta trombeta? O ataque do Império Turco-Otomano contra o Império Romano Oriental, mais conhecido como o Império Romano Bizantino. Então se levantou o Império Turco-Otomano, muito fortalecido, com um exército enorme, e trouxe severos danos contra o Império Bizantino. Só que mesmo assim aqueles homens não se arrependeram. A gente vai ver aqui. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Aquelas nações ao redor do Eufrates, elas eram muito fortes. Agora o Eufrates secou, agora elas estão enfraquecidas. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade, 1/3 do Império Romano Oriental Bizantino. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. Aqui ele descreve o aspecto: 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Mas olha o que vai acontecer no final.
O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir nada, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Ou seja, apesar de todo esse juízo, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, não pararam de adorar os ídolos, os demônios, não se arrependeram dos assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais, dos roubos, dos adultérios, continuaram obstinados nos maus caminhos. E o que Deus quer? Deus quer que as pessoas tenham o arrependimento e o perdão dos pecados, por piores que sejam os pecados. É o que ele fala aqui em Isaías 1, do 16 ao 20. Deus chama a pessoa para a justiça. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã, se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Então Deus está propondo o seguinte: eu estou disposto a perdoar os seus pecados, por piores que eles sejam. Ainda que eles sejam vermelhos, como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, eu vou abençoá-los. Vocês comerão os melhores frutos desta terra. Deus tem o bem. Mas quando a pessoa não aceita, quando ela resiste à voz do Senhor, o que acontece? Ela perecerá. Por isso nós trazemos aqui as consequências de não ouvir a voz de Deus. São consequências terríveis. Isso leva à morte e morte eterna, leva à perdição. O irmão Flávio colocou aqui: Irmãos, estejam sempre em oração e perseverando no estudo bíblico e comunhão com os santos, porque os dias são maus. Sim, nós vivemos tempos terríveis. Os homens, eles estão longe da Bíblia, da palavra, da prática mesmo, daquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Nas cartas às igrejas, em Apocalipse, vemos que Jesus chama os crentes frios ou desviados ao arrependimento. Existe um chamado para a igreja voltar ao primeiro amor. Existe um chamado para a igreja voltar a praticar as boas obras que praticava no princípio e a perseverar nas tribulações. Tem um outro episódio que a gente pode trazer aqui sobre aquele centurião do navio de Paulo que afundou, que eles foram parar na ilha de Malta, Atos capítulo 27. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo falava como profeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o centurião se recusou a ouvir a voz de Deus por intermédio de Paulo. O que aconteceu? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Aquele navio, para a época,
era um navio cargueiro que levava cereais, era um navio mais tecnológico, mais difícil de afundar. Eles achavam que podiam prosseguir a viagem. Não ouviram a voz de Deus por intermédio do profeta. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, não adianta. Vocês percebem que a passagem fala o seguinte: lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Ou seja, eles fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles. Tudo aquilo que era humanamente possível. Eles tinham o melhor navio, com a melhor tecnologia da época, uma tripulação muito bem preparada, um navio muito equipado. Tudo o que era possível fazer, humanamente eles fizeram. Todos os meios para reforçar o navio. Mas nada adiantava. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Então aí o prejuízo é grande. Lembra quando Jonas também não obedeceu a Deus? Todos que estavam naquele barco também perderam as cargas. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Isso também serve como uma... Tem a parte simbólica aqui. Sempre quando uma nação sofreu um grande ataque, perdia uma guerra, a Bíblia fala que o sol não deu a sua luz, as estrelas, ou um terço das estrelas desapareceu. É no sentido daquela sociedade, ela vai perdendo o brilho, a cultura, ela vai se degradando. Então aqui tem o sentido literal. O tempo estava horrível mesmo, nublado, tempestade, chuvoso, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. E também tem o sentido espiritual. Ou seja, eles estavam sem esperança, estavam andando em trevas porque não ouviram a voz de Deus. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E depois, na continuação da passagem, nós vemos que eles somente não pereceram. O barco afundou, mas eles só não morreram porque Deus falou que, por amor a Paulo, salvaria a vida daquelas pessoas. Então o barco afundou, não teve jeito, mas eles conseguiram chegar a uma ilha porque Deus teve misericórdia. Por amor a Paulo, ouvindo as orações, a intercessão de Paulo, preservou a vida dos tripulantes, daqueles prisioneiros que estavam sendo levados para Roma. Mas as consequências foram bastante drásticas. Vamos lá, meus irmãos. Para finalizar, a gente vai dar o exemplo do rei Zedequias, o último rei de Judá. O rei Zedequias não ouviu a voz de Deus. Ele não deu atenção às palavras do Senhor, mas pediu para Jeremias orar por ele. Isso não deveria, né? Mas é um tanto quanto comum. Aquelas pessoas que não seguem exatamente a nossa fé, mas em momentos difíceis, em momentos de grandes aflições, elas pedem que nós oremos por elas. Às vezes a pessoa tá até um tanto quanto distante. Eu já vi até um que se dizia ateu pedir oração. Eu tenho um primo, não tem chance dele assistir essa live porque ele se diz ateu, né? Eu tenho um primo que ele foi fazer uma cirurgia, se diz ateu, só que no dia da cirurgia ele pediu para um outro primo nosso em comum orar por ele. O rei Zedequias, ele não era ateu, ele cria no Deus de Israel, mas ele não seguia a voz de Deus. Então o que ele vai pedir para Jeremias? Vamos lá.
Jeremias 37, do 1 ao 3. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, a Babilônia já estava dominando Judá, já tinha feito 2 incursões e colocou Zedequias como se fosse um rei vassalo. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Tá vendo? Mais um exemplo aqui. Nem o rei, nem os conselheiros, nem mesmo aqueles habitantes de Jerusalém deram qualquer atenção às palavras que Deus tinha trazido, tinha falado por intermédio do profeta Jeremias. Eles desprezaram aquelas palavras. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem. Olha, o rei ele não deu ouvidos, tá? Mas mandou a seguinte mensagem para Jeremias: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Eu creio que os irmãos no chat já passaram por experiências assim. Talvez familiares que não querem ouvir o evangelho, que você tenta pregar para eles falam, não, deixa pra lá, não quero saber, você tá muito fanático, para com isso. Mas que em algum momento de dificuldade pediu oração. Então, se já aconteceu isso com alguém, pode colocar aqui no chat. O irmão Dig falou que já aconteceu, tá vendo? A pessoa não ouve a mensagem do evangelho, ela não quer ouvir o verdadeiro evangelho, mas em determinados momentos, ore a Deus em meu favor, interceda em meu favor. É como se ela estivesse reconhecendo que nós somos povo de Deus, mas ela própria não quer se submeter. Meus irmãos, vou aproveitar, pedir, estamos aí mais de 100 pessoas. Quem não deixou o like, eu vou pedir a gentileza de deixar agora, para que esta live ela chegue a mais pessoas. Muitas pessoas vão assistir a partir de amanhã, porque ela fica gravada. Então é importante ter um número grande de likes para que possamos atingir mais almas, ok? Quem já deixou, não clica de novo, senão sai. Tava 151, diminuiu para 150. Então, se a pessoa já deixou, ó, diminuiu para 149. Quem já deixou, não deixa não, porque daí diminui. Agora tá reduzindo, meus irmãos. É só quem não deixou ainda. Ah, agora subiu. É só porque o algoritmo do YouTube funciona dessa forma. Então, o rei Zedequias, continuando aqui, desprezou a mensagem, mas pediu para Jeremias, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Infelizmente, quando as orações em favor das pessoas são respondidas e elas se veem livres da situação difícil, muitos voltam à sua antiga rejeição a Deus. O pedido de oração de Zedequias revela uma ironia particular entre muitos que não dão ouvidos à palavra de Deus, mas pedem aos verdadeiros crentes que intercedam por eles em tempos difíceis. A gente não vai deixar de orar especificamente, principalmente, pela conversão dessas pessoas. A gente não vai deixar de orar também pela causa dessas pessoas. Se não for uma causa ilícita, nós vamos orar, nós vamos interceder, mas principalmente nós vamos orar pela conversão delas. Só que muitas vezes, quando elas são atendidas, elas acabam até mesmo voltando à sua antiga rejeição a Deus. Por exemplo, esse primo ateu, ele voltou a ser totalmente ateu depois que a cirurgia foi bem sucedida. Infelizmente. Mas vamos lá. Só para finalizar, mais um trecho aqui do rei Zedequias. Esse pagou caríssimo por não ter ouvido a voz do Senhor. Jeremias insistiu com ele. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada,
pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará e sobreviverá. E assim diz o Senhor. Então Deus, mesmo com toda a rebeldia do povo, estava sendo extremamente misericordioso, porque estava dando oportunidade para aqueles que se rendessem a Nabucodonosor de viver. Ainda que vivessem numa outra terra, pelo menos eles teriam condições de... não morreriam pela espada, pela fome ou por doenças. Assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Olha lá, o mensageiro deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Ele era praticamente o único. Era o único que estava buscando o bem do povo. A cidade ela já tinha sido atacada 2 vezes por Nabucodonosor. Tanto que eles mesmos falam, né? Está desencorajando os soldados que restaram. Eles estavam enfraquecidos. As profecias de Jeremias estavam se cumprindo. Já tinha sido levado 2 vezes pessoas para o cativeiro babilônico. E mesmo assim eles continuavam colocando Jeremias como se fosse um falso profeta que estava querendo prejudicá-los com palavras que não eram palavras de bênção. E os verdadeiros falsos profetas, aqueles que mentiam, né, só falavam o que o rei, o que os príncipes queriam ouvir, esses sim eram aplaudidos. Aqueles que falavam, imagina, não vai acontecer nada, Deus é conosco, a Babilônia vai ser derrotada, logo logo eles vão embora, os egípcios vão nos ajudar, Deus não vai permitir, porque aqui tem o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Esses eles eram aplaudidos, mas o único que estava falando a verdade não. Aí queriam matá-lo. E o rei Zedequias, sendo covarde, respondeu, ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Em vez de fazer o que é justo, o rei cedeu àqueles líderes, entregando Jeremias nas mãos deles, sendo que eles queriam matá-lo. Estava claro, este homem deve morrer. O rei Zedequias fala, ele está em suas mãos, eu não posso me opor a vocês. Ele podia, igual Pilatos, né? Pilatos podia ter libertado Jesus. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Olha o que fizeram com o profeta. Agora eu vou ler a partir do 14. Aí falaram, ele vai morrer, né, tal. Falaram para o rei. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir de você uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Então o rei acreditava nele. Isso que é o pior, meus irmãos. Ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras, mas não conseguia, não obedecia. Jeremias disse a Zedequias, se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. Deus já tinha revelado para Jeremias que o rei não iria escutá-lo. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida. Eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Olha, ele ainda teve essa última oportunidade, hein? Teve uma grande oportunidade. Se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será incendiada.
tu e tua família viverão. Olha que bênção! Jerusalém não seria incendiada, talvez o templo não fosse destruído, aquelas casas não seriam destruídas, e ele e a família dele viveriam, os filhos, as mulheres. Mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo tu escaparás das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que estejas bem e a tua vida seja poupada. Então, obedeça ao Senhor. Sua vida será poupada, a cidade será poupada, a sua família, os seus filhos viverão. Mas se te recusares a render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. E aí, ninguém ficou sabendo, Jeremias não falou nada, mas o que vai acontecer? Esse rei, ele não ouve a voz de Deus, ele tenta resistir a Nabucodonosor, continua a rebelião contra Nabucodonosor, ele é capturado, enquanto estava em fuga, ele é capturado, os filhos dele são degolados na frente dele, esta última visão que eles têm, vendo os filhos sendo mortos, degolados na frente dele. Depois ele tem os olhos perfurados, ele é acorrentado e é levado cativo na Babilônia, onde acaba morrendo. Foi uma grande tragédia que aconteceu com ele e com a cidade, pelo fato de não ter ouvido a voz do Senhor. Zedequias estava com medo de confiar em Deus, e o único amigo do rei era o que falava as palavras duras. Muitas vezes nós não queremos falar as palavras duras, mas muitas vezes é justamente aquilo que nós precisamos ouvir. Eu vou concluir aqui, meus irmãos, com um trecho que eu separei, que eu vou fazer a leitura. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Então vamos lá. Jeremias, um homem de dores, tipifica o Senhor Jesus. Por ser dito sobre os dois que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os príncipes ou oficiais da corte pediram que Jeremias fosse condenado à morte. Da mesma forma disseram sobre o Senhor Jesus: é réu de morte. As palavras de Zedequias lembram o que Pilatos disse mais tarde ao condenar Jesus à morte: estou inocente do sangue deste justo. Jeremias, lançado na cisterna, lembra o salmo messiânico de Davi: estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Há muitos como Zedequias, que são orgulhosos demais para se arrependerem e confiar no Senhor, embora vejam tudo entrando em colapso ao seu redor. Vem a verdade da palavra de Deus sendo cumprida e temem pelo futuro, mas não conseguem se humilhar diante do Senhor. A Escritura diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. O dia da oportunidade chegará ao fim, como chegou para Zedequias, e toda esperança será perdida.
Como você está buscando a Deus agora? Então fica esta reflexão para nós, que não deixemos de ouvir a voz de Deus no sentido de atender, no sentido de obedecer, porque se obedecermos, Deus ele nos restaura, ele nos conduz em águas tranquilas, ele tem o melhor da terra para nós, como nós vimos em Isaías capítulo 1, ele perdoa os nossos pecados, ele, se estivermos dispostos a obedecê-los, nós comeremos os melhores frutos desta terra e ninguém resistirá a nós, nós receberemos a autoridade espiritual, a proteção do Senhor, estaremos guardados debaixo de suas asas, estaremos guardados na sombra do Onipotente. Meus irmãos, Deus é bom o tempo todo, Ele é misericordioso, Ele é longâmino, Ele deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento e sejam salvos. A porta da graça ainda está aberta, que possamos entrar pela porta estreita da graça, pelo caminho que leva à vida. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Meus irmãos, eu conto com um comentário fixo de cada um de vocês. Compartilhe esta live, vamos levar esta palavra para mais pessoas. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado Deus.